estou mandando para vocês para a gente falar um pouquinho sobre o nosso novo projeto de estudo, que é o estudo do livro Mulheres Aconselhando Mulheres. Esse é o projeto da SAF, que juntas nós pretendemos estudar esse livro ao longo de 25 semanas, um capítulo por semana, e eu irei explicar um pouquinho aqui nesse vídeo qual a nossa intenção, como serão os estudos, falar um pouquinho sobre a introdução do livro, sobre o que a autora fala sobre o livro, né? E um pouquinho sobre aconselhamento bíblico, tá? Bom, gente, todas nós, né, as irmãs da SAF, as irmãs que têm acompanhado no Instagram, no WhatsApp, estão entendendo qual é a nossa proposta para esse ano. E nós temos uma proposta de abraçar a nova cultura de aconselhamento bíblico. E esse livro vai nos trazer a realidade do aconselhamento para que a gente vá entendendo um pouco melhor como funciona e a importância do aconselhamento na vida de nós mulheres, tá? Bom, se você, irmã, já adquiriu o livro, já pode começar a ler, ou então, se você preferir esperar as facilitações, também tranquilo. Se você não adquirir, pode falar com a gente, que a gente vê alguma forma mais fácil de você adquirir. E se você quiser participar dos estudos sem ter o livro também, fique à vontade, tá? As nossas reuniões vão acontecer através de uma plataforma de reunião. Depois eu passo para vocês o link, né? Semanalmente eu passo o link da reunião e aí todas as irmãs vão entrando para começarmos o estudo. Inicialmente vamos começar eu e Mirtes, mas já falamos com algumas irmãs e vamos falar com outras para participarem também das facilitações, né? Então a gente vai tentar revezar aí para outras mulheres também irem facilitando alguns capítulos, tá bom? Bom, outros encontros também serão feitos de forma presencial. Como algumas irmãs ainda não estão indo para reuniões presenciais, né? A gente vai também transmitir essa reunião presencial, esse estudo presencial para as outras irmãs, tá? A gente acha importante termos algumas reuniões presenciais porque facilita as irmãs a falarem, tirarem dúvidas, né? Trazerem a sua opinião. Eu acho que fica de uma forma mais fácil quando todas estamos lá, né? Às vezes as plataformas digitais, a gente se confunde um pouco e faz parte, mas o que importa é que todas nós possamos estar de casa ou presencial participando dessa reunião e desses estudos, tá bom? Bom, gente, então, como eu falei a vocês que eu ia falar um pouquinho sobre o aconselhamento bíblico, né? Vai ser bem rapidinho, né? A nossa ideia de aconselhamento é o quê? É pararmos para mulheres, conversarmos umas com as outras de forma bíblica, entendermos os problemas umas às outras e auxiliarmos umas às outras para resolver de forma bíblica. Lembrando que nem sempre os nossos problemas poderão ser resolvidos, né? Tudo que nós vivemos está debaixo da soberania de Deus. Mas por que aconselhar? Porque nós devemos aconselhar umas às outras. Em primeiro lugar, é porque nós fomos criados para sermos aconselhados, né? O plano original de Deus é que o homem seja dependente, e dependente do Criador. E o primeiro aconselhamento aconteceu do Senhor com a sua criação, que foi com Adão e Eva. Isso está lá no livro de Gênesis, no capítulo 1 e no capítulo 2. Mais especificamente no capítulo 1, no versículo 28, é quando Deus fala para o homem e a mulher que ele criou, né? Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Até o versículo 30, a gente vê uma orientação de Deus ao homem e à mulher, a sua criação. Essa foi a primeira forma de aconselhamento, que é chamado de aconselhamento instrutivo. É o Senhor dando instruções para a sua criação de que forma eles deveriam viver para agradar a Deus, ao Criador. Então, é chamado de aconselhamento instrutivo, porque o homem era perfeito. Ele não precisava de um aconselhamento que o ajudasse a sair da condição ruim que ele estava. Ele já era perfeito. Esse foi o primeiro aconselhamento.
Mas aí, depois do pecado, depois que o pecado entrou no homem, depois da queda, a forma de aconselhamento foi alterada. A gente precisa hoje de um aconselhamento corretivo, um aconselhamento que nos faz entrar nas nossas emoções, ir no profundo do nosso coração e tentar arrancar alguns pecados que estão em nós. É por isso que o aconselhamento de hoje é um aconselhamento corretivo e também instrutivo, tá? Agora vamos falar um pouquinho do livro, já que já passamos um pouquinho pela importância do aconselhamento. A autora desse livro é a Elyse Fitzpatrick, tá? E ela não escreve esse livro sozinha, ela é tida aqui na frente como organizadora. Ela diz que cerca de 20 mulheres a ajudaram a construir esse livro, trazendo para esse livro as experiências delas, porque são mulheres que entenderam, que passaram por certas coisas na vida para que pudessem abençoar outras mulheres, que no caso somos nós. E a autora deixa bem claro que não são supermulheres, não são mulheres santas, pelo contrário, são mulheres que entenderam o chamado e que através desse livro elas pretendem que o Senhor as use para nos edificar, tá? Então é um livro que não foi só escrito por ela, teve toda uma rede de mulheres para fazer esse livro, tá bom? A autora, ela começa, a introdução diz assim, mulheres que ensinam o que é bom. E ela começa falando que esse livro, ao ver dela, é uma mina de ouro. E ela diz assim, eu posso até estar sendo um pouco ousada com essa minha afirmação, mas para mim ele é uma mina de ouro, porque ele tem conhecimento, ele tem verdade, ele tem o guia para a única forma de resolver os nossos problemas, né? Porém, minhas irmãs, esse livro não vai ser uma mina de ouro para nós se a gente não se propor a deixar o nosso coração como terreno fértil para o ensinamento, como terreno fértil para o agir do Espírito Santo, enquanto nós entendemos a importância do aconselhamento, enquanto nós ouvimos outros testemunhos e trazemos a nossa realidade. Então, se você se propôs a estudar isso aqui, peça ao Senhor que mude o seu coração, que comece a trabalhar no seu coração enquanto a gente estuda, tá? E aí a gente vai começar a cavar essa mina de ouro e vamos sim arrancar grandes tesouros dele, precisamos acreditar. Eu achei interessante, a primeira frase que eu marquei aqui na introdução foi uma frase que eu achei fantástica da autora. Ela fala assim, ninguém é melhor equipado para treinar uma mulher do que outra mulher piedosa. E isso é verdade, né? Nós sempre ficamos mais à vontade com outra mulher, né? É muito mais fácil falar da nossa perspectiva para uma mulher porque ela vai entender de uma forma mais fácil. E eu acho legal também porque a autora reconhece aqui a importância da liderança masculina na nossa vida, na nossa igreja, né? Em momento nenhum ela está deixando isso de lado, pelo contrário, ela fala que homens piedosos ajudam a igreja, ajudam as mulheres a crescer, mas ela frisa a importância de uma mulher ensinar a uma mulher ouvir uma mulher ser ouvida por outra mulher. É verdade que a gente fica mais à vontade, né? Ela depois apresenta a fonte de auxílio permanente, tá? O tópico é assim, Jesus é a fonte de toda sabedoria e de todo conhecimento. Hoje em dia, mais do que nunca, a gente vê várias formas de psicologia, a gente acompanha nas redes sociais vários profissionais que querem ajudar o homem a se entender, a entender a sua mente, a entender as suas emoções, e ela já começa apresentando a solução, a fonte que muda de forma permanente, que é o Senhor Jesus. E nós sabemos disso. Porém, muitas vezes a gente pensa, não, mas eu já tenho o Senhor Jesus no meu coração, eu já sou salvo, eu já conheço a verdade, mas eu ainda vivo tantas aflições e tantos problemas. É porque nós estamos encarando a fonte permanente como uma forma simples. Realmente é simples. Jesus é a única forma de estarmos plenas. Porém, não é simplista, não é raso. É aquela questão da mina de ouro. Se Jesus é a nossa mina de ouro, a gente vai cavar a nossa vida inteira. E a própria autora, ela fala aqui, a gente nunca vai sair da superfície, porque ele é infinito, ele é grande e a gente pode aprender muito de Jesus. Não é só ser salvo e ter certeza da salvação.
A nossa vida é um processo que vai nos fazer conhecer o Senhor e é nesse processo que vamos começar a curar as nossas feridas. Então não encare a solução permanente como algo simples. Encare como uma mina de ouro que você tem a vida inteira para cavar, tá? Ela fala então sobre transformação, sobre Jesus como agente de transformação. Tudo que você precisa é de Jesus Cristo e da sua obra redentora. Isso não acaricia o nosso ego, nem a nossa autoestima. É uma observação que a autora fala aqui na introdução, né? Que tantas vezes a gente acha que o nosso problema está na nossa autoestima, que o que a gente precisa aprender é se amar, né? Que o que a gente precisa é de alguém que nos entenda e acabamos vivendo com autocomiseração, acabamos colocando a culpa em outras pessoas e sempre buscamos saídas no lugar errado, tá? E ela apresenta então Jesus como essa mina de ouro. Ela coloca aqui um outro lembrete importante. Ela escreve assim: quando todas as vozes da nossa era moderna forem silenciadas e encontradas vazias, a sabedoria e o conhecimento de Jesus ainda permanecerão. E isso é verdade. A gente vê muitas coisas aí falando sobre soluções e que depois passa, a gente volta a ficar do mesmo jeito. A gente lê livro de autoajuda, volta a ficar do mesmo jeito. A gente toma alguma medicação temporária e acaba voltando a ficar do mesmo jeito. Mas a gente precisa focar na transformação permanente, que é no Senhor. E quando ela fala disso, quando tudo for silenciado, quando tudo mostrar que é passageiro, Jesus permanece. Isso me lembrou daquele texto de Mateus 24:35. Eu deixei aqui marcado. Mateus 24:35. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Temos muitos relatos das palavras, das verdades de Jesus na Bíblia e elas não passarão. Elas estão aqui para nos instruir durante a nossa vida inteira, tá? Ela fala um pouquinho também sobre aquele texto muito famoso que todos os grupos de mulheres usam como base, que é aquele texto de Tito, né? Que são ordenanças de Paulo a Tito, para Tito ensinar os homens mais velhos a serem moderados, ensinarem as mulheres mais velhas a instruírem as mais jovens, né? Tá lá em Tito 2. E essa orientação de Paulo para as mulheres, isso é precioso. Ele diz assim, que nós precisamos ensinar o que é bom. Tá lá no final do versículo 3, Tito 2:3, para que as mulheres sejam capazes de ensinar o que é bom. E a gente escuta esse texto o tempo inteiro. E aí eu parei para refletir no que é que significa esse ensinar. Muitas mulheres que estão me assistindo aí são professoras e sabem que ensinar não é só você sentar e dizer, é assim, tá bom? Recentemente eu fui ver a escola para minha filha e na reunião a coordenadora falou, ela vai sair no final do ano sabendo isso e isso e isso. Aí eu, que legal. E depois eu fui refletir, gente, o ano inteiro para aprender isso. E é realmente assim. O ensino, ele é contínuo, ele é devagar, ele é lento. Então, o que Paulo está dizendo aqui não é para uma senhora mais velha sentar com a mais jovem e falar, olha, você precisa tratar o seu marido dessa forma. O jeito certo de lidar com seus filhos é dessa forma, tá bom? Acabou. Não. Ensinar é o processo de quê? De aconselhamento, de conversar, de entender, de ir na Bíblia e buscar respostas e diretrizes para lidar com os problemas do dia a dia. Isso é ensinar. Né? Agora a pergunta é, só são as mulheres mais velhas que devem ensinar as mais jovens? Não. Primeiro, sempre vai ter alguém mais jovem que eu posso orientar, que eu posso ensinar. Todas nós devemos participar do processo de ensino umas das outras, do processo de aconselhamento. Aí vem outra pergunta. Quem deve ser a mulher conselheira? Todas nós. Todas nós somos chamadas a aconselhar. É claro que às vezes a gente acha, mas fulana nasceu para isso, ela tem muito jeito para dar conselho, para ouvir, ela fala muito bem. E é verdade, algumas pessoas têm mais facilidade para lidar com isso. Mas o chamado de aconselhar é para todas nós. Todas nós, não só mulheres, todo o corpo de Cristo é chamado para aconselhar.
Me diga aí se você nunca aconselhou ninguém. Você escuta e diz, mas você podia fazer isso e isso, faz assim. Isso é um conselho, você é naturalmente conselheira. O que você precisa agora é se equipar das armas certas para aconselhar de forma bíblica. Todas nós podemos fazer isso, todas nós devemos fazer isso. E quem precisa ser aconselhada? Todas nós também. Não existe uma mulher que está totalmente equipada. Não existe a mulher perfeita, não existe a mulher santa. E essa é a nossa proposta, que a gente aprenda cada vez mais umas com as outras. Entenda que você deve reter muita coisa das suas irmãs da igreja. Aprenda com elas, escute elas, seja exortada, exorte. É assim que nós vamos crescer. Essa é a nossa proposta, é a proposta da nossa SAF. A gente não quer crescer em números, a gente não quer que todas as mulheres da igreja estejam filiadas à SAF só para termos números. A gente quer crescimento de dentro, crescimento espiritual, crescimento umas com as outras. Essa é a nossa ideia. Nós, mulheres, precisamos ensinar o Evangelho e todas as formas que o Evangelho se aplica à nossa vida. Agora, irmãs, para finalizar, eu só vou falar um pouquinho sobre a divisão do livro. Ela fala isso também na introdução. Como que o livro é dividido? O que é que a gente vai aprender ao longo desses estudos? Ele é dividido em 4 partes. A primeira parte é a mulher e a palavra. Essa parte, ela vai nos auxiliar a pensar de forma bíblica sobre os problemas que nós estamos vivendo na nossa vida. Olhar para aquele problema e enxergá-lo de forma bíblica. É isso que ela vai nos ensinar na primeira parte, tá? Na parte 2 é a mulher e suas emoções. A gente vai aprender o que a Bíblia fala sobre nossas emoções. Emoções como medo, ansiedade, depressão, né? Ira, tudo isso elas falam na parte 2, tá? Na parte 3 é a mulher e os seus relacionamentos. Aí entram várias mulheres que vão caminhar com a gente, falando sobre diferentes estágios da vida, diferentes fases da vida e como lidar com as dificuldades de cada fase. E por último, a parte 4, que é a mulher e problemas específicos. É bem legal esse. Ela fala que 4 mulheres vão nos ajudar a passar por algumas dificuldades de vícios. E elas vão falar de alguns vícios interessantes, de comida, pornografia, questão de homossexualidade e também de pecados hereditários. Isso aqui é só uma pincelada, ela fala muita coisa, ela fala também sobre remédios psiquiátricos, como discernir essas questões de forma bíblica, o que é que a Bíblia diz a respeito disso, né? E tantas outras coisas. Esse é o esqueminha de como o livro vai funcionar, tá certo? Bom, eu vou finalizar aqui esse vídeo lendo o último parágrafo. Ela termina essa introdução dizendo que esse livro traz uma sabedoria que é para todas nós, que na verdade ela já diz aqui, essa sabedoria é sua, basta você desenvolver, seja você uma cristã recente, seja você uma cristã há décadas, é a sabedoria que o Senhor desenvolveu para você, é a sabedoria que o Senhor deu a você, vamos desenvolvê-la, né? E no final ela diz, você não tem que tentar descobrir sozinho esses tesouros, essa é a proposta do livro. Não, se você pertence a Cristo, o Espírito Santo foi concedido a você para te capacitar a entender e crer na verdade. Por isso que eu disse no começo, deixe o seu coração pronto para receber e pronto para ouvir, porque de nada vai adiantar a gente se encontrar, a gente falar, a gente conversar, se nós não estivermos abertas para ouvir o que o Senhor tem para nos falar. Creia que o Espírito Santo vai ministrar o seu coração enquanto você aprende sobre aconselhamento. Não pense que esse livro é só para curar os seus problemas. É para você aprender a lidar também com os problemas das suas irmãs e juntas crescerem. Então eu espero, irmãs, que seja um tempo muito abençoador, um tempo de crescimento para nós, que todas nós possamos arrancar ouros dessa mina e entender que essa mina é para a nossa vida inteira e que a gente tem uma proposta de crescer no Senhor enquanto estivermos aqui. Que o Senhor abençoe você, que o Senhor abençoe a SAF e que Ele abençoe esse estudo para a glória dEle, tá bom? Até a próxima. Próxima semana a gente começa com o nosso estudo do primeiro capítulo. Vai ser reunião online e eu mando o link para vocês, tá bom? Até lá!